Boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio de Química. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer os exercícios que eu deixei de mistura das soluções, né? Que eu deixei 2 exercícios para fazer e vou entrar em termoquímica, né? Dando uma parte teórica bem básica e resolver uns exercícios com vocês, tudo bem? Então vamos lá, minha turma, tá? Então vamos fazer esses 2 exemplos. Botei exemplo, mas são exercícios, tá bom? Aqui. Eu tenho 250 mililitros de solução a 0,1 m de HBr. Então, esse aqui é meu volume, é o meu primeiro volume, desculpa. É o meu primeiro volume, que é 250 mililitros. Se aqui é meu primeiro volume, aqui é minha molaridade também, a minha primeira molaridade, está aqui, ó. Botei os dois dados. 250 é o volume e aqui é a molaridade. Tá os dois dados aqui, foram os dois valores primeiros que eu dei para vocês. Desse ácido aqui, que é o ácido bromídrico. São misturados a 50 mililitros. É outro volume, eu chamei de volume 2, 50 mililitros. De solução 0,4 m. É a minha outra molaridade que eu chamei de 2, 0,4 m. Do mesmo ácido. Calcule a concentração molar do mesmo ácido. Ele quer. Calcule a concentração molar do mesmo ácido. Ele quer achar a molaridade final. O volume final eu tenho, a soma desses dois volumes aqui, 250 mais 50. Tá aqui, ó. Que dá 300 mililitros. Então é só botar na fórmula M1, tá aqui, ó, 0,1. Vezes o V1, que tá aqui, ó. Volume 1 é 250. Mais M2, minha outra molaridade, está aqui, ó, 0,4. Vezes V2, que é 50, está aqui, o meu outro volume é 50 mililitros. Ele quer achar a molaridade resultante, a final, que está aqui. E o volume final é 300, que é a soma de 250 mais 50. É a soma desses dois volumes aqui, 250 mais 50, por isso que deu 300. Então ele quer achar a minha molaridade resultante, a molaridade final. Fiz a conta, 0,1 vezes 250 dá 25, mais 0,4 vezes 50 que dá 20. Igual, repetir o lado direito, molaridade resultante, que é final, vezes 500, né? Não vai esquecer, eu botei aqui 300, aqui é 500, tá, gente? Vou até acertar aqui agora, tá? Porque é 250 mais 50 que dá 500. Então, o que acontece? 25 mais 20 dá 45, é igual a molaridade final vezes 500. O 500 está multiplicando, ele passa para baixo dividido. Então, minha molaridade final vai ser 45, né, dividido por 500, que dá 0,09 m. Né? Minha molaridade final está em m, né? Unidade de molaridade. Está aqui, ó, m. Então, aqui vai ser m. Agora, o segundo exercício, né? 300 mililitros de ácido nítrico, né? De HNO3, está aqui, meu primeiro volume. De concentração desconhecida, eu não sei a concentração dele. Eu chamei de C1. Então, meu primeiro volume, ele quer achar minha primeira concentração aqui, desconhecida. São misturados a 700 mililitros. É meu outro volume, então meu volume 2 é 700. Do mesmo ácido, de 4 gramas por mililitro. É minha outra concentração que eu chamei de 2. Eu quero achar a concentração 1, 4 gramas por mililitro. Dando uma solução 5,8 gramas por mililitro. Isso aqui é o quê? Né? Esse 5,8 aqui é o quê? É minha concentração final, que eu não botei aqui. Eu vou colocar aqui, ó. A minha concentração final vai ser 5,8 gramas por mililitro. Então, minha concentração final é 5,8 gramas por mililitro, né? E eu também tenho meu volume final, que é a soma desses dois volumes aqui, 300 mais 700, foi o que eu fiz aqui, ó, que dá 1000 mililitros. Então, C1 vezes V1,
O C1 eu quero achar, o V1 vale 300, então C1 vezes 300. Mais C2 vezes V2, eu tenho esses dois resultados. C2 vezes V2, que é 4 vezes 700, está aqui, 4 vezes 700. É igual a CF, que a minha concentração resultante final é 5,8, está aqui, vezes o volume final, que é a soma desses dois volumes, que deu 1.000 mililitros. 1.000 mililitros. Então, eu repeti, C1 vezes 500, está aqui, 4 vezes 700 dá 2.800, que é igual a 5,8 vezes 1.000, que dá 5.800. O 2.800 está positivo, ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, vai ficar negativo. Então, eu repeti, C1 vezes 300 é igual a 5.800, desculpa, menos 2.800. Então, CF vezes 300 é igual a 5.800 menos 2.800 dá 3.000. O 300 está multiplicando, ele passa para baixo dividindo. Então, meu C1 vai ser 3.000 dividido por 300, que vai dar 10 gramas por mililitro. É a minha concentração 1 que ele queria achar. Então, agora a gente vai entrar em termoquímica. Termoquímica é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvidas, as reações químicas. Exemplo, aqui tem uma reação da queima do carvão, né? O ΔH dele é negativo. E aqui tem outra queima da gasolina, o ΔH dele é negativo. Então isso aqui, quando é só pelo sinal o ΔH é negativo, o calor é liberado, a reação é exotérmica. Agora, esses dois exemplos aqui, né? É só olhar o ΔH, aqui é positivo, aqui é positivo. Quando o ΔH é positivo, a reação é endotérmica, é o calor absorvido, tá? É só olhar o sinal, quando é negativo é exotérmica, quando está positivo é endotérmica. Então, vamos lá. Fazer esses dois exemplos aqui, sabendo-se que, né? Essa reação, ó, ele produz uma reação negativa aqui, menos 25,4 kcal. Ele pergunta, a reação é exotérmica ou endotérmica? Só pelo sinal do ΔH, se é menos, se o ΔH é menos, ela é exotérmica, lá libera calor para o sistema, tá? Agora, a segunda pergunta, qual é a quantidade de calor envolvida na neutralização de 200 gramas de HBr, segundo a reação acima? Dados, ele me deu a massa atômica do 200 gramas de HBr, ele me deu a massa atômica do H e do BR, isso é dado, o H vale 1, BR vale 80. Então a reação, aqui, por isso que eu coloquei assim, aqui em cima 1 e aqui 80. Aí o que acontece? Eu tenho 2 mols de HBr aqui, ó, 2 mols de HBr, então 2 vezes o mol dele, HBr. Na fórmula eu tenho um H aqui e um BR, não tem nada embaixo, é 1 de cada. Então 1 vezes 1, porque o H vale 1, vai dar 1. E o BR também é 1 aqui, ó, não tem nada, é 1. 1 vezes o BR vale aqui 80. Então ficou 1 mais 80, deu 81 gramas, por isso que é 2 vezes 81 gramas. Que tá para esse calor aqui, que é, tira o sinal, tá? Que é 25,4 kcal, tá aqui. 25,4 kcal. Ele quer achar em 200 gramas, eu vou achar o calor aqui. É só multiplicar cruzado. 2 vezes 81 vezes x. Vai dar 2 vezes 81, vai dar 162 vezes x. Que é igual a 200 vezes 25,4. Então, 200 vezes 25,4. 162x vai ser igual a 200 vezes 25,4, dá 5.080. O 162 está multiplicando para o x, ele passa para baixo dividindo. Então, 5.080 dividido por 162 vai dar 31,36 kcal. Né? Esses são... né? É o exemplo número 1 que eu fiz. Agora eu vou fazer outro exemplo. É o número 2. Tá? É esse exemplo aqui, ó. Dada a reação abaixo. Tá vendo aqui? Eu tenho a reação e tenho de novo um ΔH negativo, menos 411,2 kcal. Ele pergunta de novo se a reação é exotérmica ou endotérmica. Só pelo sinal aqui que é menos, a reação é exotérmica, né?
O que ocorre nessa reação quando há decomposição de 4 mols de CO? Então aqui, ó, o CO está aqui. Eu tenho 2 mols de CO, botei, ó, 2 mols de CO. Então 2 mols de CO, eu tenho essa energia aqui, 411,2 kcal. Ele quer achar em quantos mols? Ele quer achar em 4 aqui. 4 mols de CO vai ser X. Então, 2 vezes X está aqui, que é igual a 411,2 vezes 4. Está aqui. Então, 2x é igual a 411,2 vezes 4, vai dar 1.644,8. O 2 está multiplicando, ele passa para baixo dividindo. Então, eu dividi 1.644,8 dividido por 2, que vai dar esse calor aqui, 822,4 kcal. E esses dois aqui, ó, eu vou fazer na próxima aula, tá? Ele dada a reação abaixo, me deu a reação, ΔH é positivo, ele perguntou, a reação é exotérmica ou endotérmica? Até botei a resposta aqui, é só ver o ΔH positivo, né? Tá aqui. Já botei a resposta. Agora, o que ocorre nessa reação quando há decomposição de 9 mols de oxigênio, tá? Esse exercício aqui é igual a esse que eu fiz, tá? E o outro, sabendo que eu tenho essa reação aqui, de novo o ΔH é positivo. Ele pergunta se é reação exotérmica ou endotérmica, né? É só olhar o ΔH que é positivo, já respondi aqui. E qual é a quantidade de calor envolvida na neutralização de 350 gramas de HI, segundo a equação acima. Ele me deu as massas atômicas do H, que é 1, e do iodo, que é 127. Isso aqui é igual ao primeiro exercício, tá? Na próxima aula a gente faz esses. Agora a gente vai entrar na termoquímica, né? Termoquímica não, a gente vai continuar termoquímica, eu já comecei, né? Então, entalpia de formação. A gente vai aprender isso só por exercícios. Ele bota assim, ó, os soldados em campanha aquecem suas refeições, tá? Suas refeições prontas, contidas dentro de uma bolsa plástica com água. Dentro dessa bolsa existe o metal magnésio, que se combina com a água e forma o hidróxido de magnésio, conforme a equação, tá aqui, ó. Magnésio reage com água, tá aqui, tá? Aí ele me deu dados, só porque apareceu esse F aqui é formação, ó. Quando aparece esse F aqui, a variação de entalpia de formação da água, ele me deu esse número, tá aqui, tá, da água. E do hidróxido de magnésio está aqui, né? Do da água vale menos 285,8 kJ por mol, e do hidróxido de magnésio, aqui o F aqui, é igual a menos 924,5 kJ por mol. Repara bem que tem duas, aqui essa substância simples ele não me dá, porque a substância simples não tem ΔH de formação, é zero, tá? Só tem as substâncias compostas, né? Aqui outra simples também não tem. Então, como é que eu vou calcular o delta? Ele quer, ó, a variação de entalpia dessa reação é... Então, a variação de entalpia, quando ele te dá formação, quando ele te dá F, cadê esse F aqui, ó? Esse F é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O produto é o que está depois da seta, então vai entrar essa substância aqui, e o reagente é o que está antes da seta. É essa substância menos essa aqui, né? Então vamos lá. Aí, ΔH vai ser igual a entalpia do produto. Então eu quero essa entalpia primeiro, tá aqui, ó. Menos 924,5, por isso que apareceu aqui. Menos 924,5. Aqui na frente não tem nada, então aqui não precisa colocar nada, né? Não tem, só tem um mol aqui, então não precisa botar um aqui. Menos o reagente. Repara bem que no reagente, por que apareceu 2 vezes? Porque aqui é o reagente, aqui o 2 mols aqui, ó. Esse 2 aqui corresponde a esse 2. Vezes, né, o valor dessa entalpia aqui, que é da água que está aqui, ó, menos 285,8. Eu botei ele para cá. Agora eu fiz a conta. Menos esse número que está aqui,
aqui, menos com menos aqui vai dar mais, e multipliquei 285,8 vezes 2, que dá esse número aqui, 571,6. E agora eu fiz a continha, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Como esse número aqui é maior do que esse aqui, repeti o menos e subtraí. Deu 352,9 kJ por mol, né? Agora, vou fazer o segundo exemplo. Agora aqui, ó, calcule a variação de entalpia. Ele quer achar de novo o ΔH. Só que aqui, ó, na reação, ele me dá uma reação, né? Só que agora ele é em termos de energia de ligação aqui, ó. Conhecendo as seguintes energias de ligação, como eu falei, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, vamos lá. Então, eu tenho a ligação do HI, que aqui a energia de ligação dele é esse número. Aqui não tem sinal. Do BR2, ó, o HI está aqui, o BR2 está aqui, ó. BR2 está aqui. E aqui é o HBr, está aqui, ó. E, finalmente, o I2, que o I2 está aqui. Aí, o que acontece? Né? Então, eu vou fazer primeiro o lado direito. Então, aqui é 2 vezes esse número aqui do HI, ó. 2 vezes esse número. Não podemos esquecer, tá? Que quando é energia de ligação, esse lado aqui, ó, esse lado antes da seta, aqui, as entalpias são positivas, é uma reação endotérmica, e depois da seta, as entalpias aqui são negativas, ela é exotérmica. Então não vai esquecer, aqui é mais antes da seta e aqui é menos, quando ele me dá energia de ligação. Então vai ficar 2 vezes o HI, que é 150,7, só que é positivo. Foi o que ficou aqui, ó. 2 vezes 150,7. Esse mais aqui, eu falo para os meus alunos que é esse mais aqui, ó. E o BR2 também é positivo porque está antes da seta. Então, mais 63,4. Está aqui, ó. Mais 63,4. Aí bota uma setinha que corresponde a essa setinha aqui, ó. Agora, esse lado direito depois da seta vai ser menos. Então, 2 vezes o HBr, que é negativo. O HBr está aqui, ó. Então, 2 vezes menos 91,6. Então, foi o que eu coloquei aqui. 2 vezes menos 91,6. Mais, por que esse mais? Esse mais porque está aqui, ó. Né? O I2 também é negativo. O I2 vale quanto? Ó, o I2. 69,9. Só que vai ser negativo, não vai esquecer. Então, mais, né? Como eu falei, 69,9. Agora faz essa conta toda. Esse número, 2 vezes 150,7 vai dar mais 301,4, mais com mais repete, dá mais 63,4. Agora o lado direito, 2 vezes menos 91,6 vai dar esse número aqui, menos 183,2. Mais com menos dá menos, repete 69,9, tá aqui. Fiz essa continha aqui, mais 301,4 mais 63,4 vai dar mais 364,8. Isso do lado esquerdo. E do lado direito, menos 183,2 menos 69,9, soma e conserva o sinal. Então é menos, somando esses números dá 253,1. Aí como é que eu vou fazer a variação de entalpia? Peguei esse resultado, botei aqui, 364,8 positivo, e eu peguei esse resultado negativo, menos 253,1. Tá aquele aqui. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Esse número é maior do que esse, então fica positivo. E subtraiu os números, deu 111,7 kcal por mol. E agora a gente vai ver a lei de Hess. A lei de Hess é um exemplo. O que acontece? Eu tenho 3 reações químicas com as energias aqui, com as entalpias. As 3 são positivas. Tá? O que acontece?
Dadas as equações termoquímicas acima, calcule o valor do ΔH da reação. Então vamos lá. Eu tenho essas três reações. A lei de Hess é o seguinte, eu tenho que transformar essas três reações nessa aqui, nessa reação aqui. Então como é que eu vou fazer isso? Ele quer achar a variação de entalpia dessa reação. Então vamos lá. Primeiro o CH4, ele está antes da seta. Aonde está o CH4? Está na primeira, na segunda ou na terceira? Olha onde está o CH4, vamos procurar ele. Olha aqui, ele está na terceira, tá? Só que aqui, onde ele está me dando, eu tenho essa energia aqui, ele está depois da seta, está nos produtos. Eu quero ele antes da seta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que inverter, por isso que eu coloquei em vermelho aqui, NV, inverte. O que está depois da seta vai ficar antes da seta, e o que está antes da seta vai ficar depois da seta. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu botei o que está depois da seta, que é essas duas fórmulas aqui, eu botei aqui. Botei a setinha e o que está antes da seta, eu botei aqui depois da seta. Como eu inverti, o raciocínio que eu vou usar aqui, eu vou usar no número. O inverso do número, esse número aqui, é só tirar o sinal de mais e botar o menos. Está aqui o resultado. Agora eu vou ver aonde que eu tenho carbono grafite. O carbono grafite está na primeira reação. Repara bem que ele está depois da seta, como aqui está depois da seta. Aqui na frente não tem nada, então é 1 mol e 1 mol. Então é só repetir essa primeira reação aqui. Repete, porque está do mesmo lado e não tem nenhum número da frente do C. Aqui também não tem nenhum número. Então é repetindo. Eu repeti ela aqui, ó. E o ΔH não muda, porque foi repetido. Então vai ficar o mesmo número, tá aqui. Agora, 2H2. O H2 aqui está depois da seta, aqui também está depois da seta. Só que tem um detalhe, aqui na frente é 1, não tem nada, é 1. E aqui são 2. Então eu vou ter que multiplicar essa reação do meio toda ela por 2. É só colocar um 2 aqui, olha lá. Eu coloquei um 2 aqui na frente da fórmula da água, um 2 aqui na frente da fórmula do hidrogênio está aqui. E aqui é 1 meio. 1 meio vezes 2, ó, 1 vezes 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, por isso que aqui eu não coloquei nada, aqui é 1. E repete a fórmula do oxigênio aqui. E o ΔH, como eu multipliquei por 2, vai multiplicar esse resultado por 2. Foi o que eu fiz aqui, 2 vezes mais 68,3. Vai dar 136,6. Agora, a outra etapa. Eu tenho que transformar essas três reações nessa aqui. Eu já vou transformar. O que eu posso fazer, ó? O CO2 aqui está depois da seta, 1 mol. Aqui está a mesma coisa, 1 mol de CO2, só que aqui está antes da seta. Então eu posso cortar aqui e cortar aqui. Né? Agora o que eu vou fazer? Né? Mais o quê? Ó. Aqui eu tenho 2 mols de água depois da seta. E aqui eu tenho 2 mols de água antes da seta. Eu vou cortar esse aqui de novo com esse aqui. Agora, eu tenho 2 mols de oxigênio antes da seta, e aqui eu tenho oxigênio e oxigênio. Aqui não tem nada, é 1, aqui é 1. Do mesmo lado eu somo depois da seta e depois da seta. 1 mais 1 são 2. Aqui tem 2 também antes da seta, eu posso cortar. Esses daqui com esse daqui. O que acontece? O que sobrou? CH4. Aqui eu cortei, setinha. Carbono grafite, mais, tá aqui. O 2H2 tá aqui. Eu cheguei na reação que eu queria lá. E vou achar o ΔH. É só fazer essas contas normais aqui. Soma esse número com esse número aqui, porque os dois são positivos, né? Essa conta, olha lá, menos 212,8 tá aqui, mais 94,1 tá aqui, mais 136,6 está aqui. Faz essa conta todinha aqui, deu esse número, mais 17,9 cacau. Né? E por último, né, o último exemplo, ó, dada a reação, eu tenho essa reação enorme aqui. Né? Consideradas as entalpias da reação abaixo, A,
a energia liberada na reação de 440 gramas de gás carbônico, que é o CO2, né? Ele quer de gás carbônico. Então, como é que eu vou fazer? Ele me deu a massa molecular do gás carbônico, que é igual a 44 gramas por mol. Ele me deu já a massa molar, o mol dessa substância. Então, entalpias de reação em kJ por mol. Eu tenho 3 reações, olha lá, com as energias. E eu quero chegar nessa aqui, tá? Primeira coisa, então eu vou ter que usar a lei de Hess de novo. Então, vamos lá. Eu tenho essas 3 reações, tenho que chegar nessa aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que procurar aonde tem o CO2 nessas 3 reações. O CO2 está aqui, ó, na terceira reação. Só que aqui está antes da seta, aqui está depois da seta. E outro detalhe, aqui não tem nada, é 1. Eu quero 6, né? Então, além de inverter, eu vou ter que multiplicar ela por 6. Tá? De novo, ela está depois da seta, então aqui está antes da seta, vai ter que inverter. Aqui tem 1 mol, aqui são 6 mols, então tem que multiplicar por 6. Então, o que está antes da seta vai ficar depois da seta, né? Olha lá, olha ela aqui, ó. Tá, antes e depois. E botou um 6 aqui, porque eu quero 6, ó, como tá aqui. Então, 6 aqui, né? E não tá assim, né? Então, 6, ó, 6, tá aqui a fórmula, aqui tá a fórmula. Eu inverti, né? E multipliquei por 6. Agora, o que tá antes da seta vai ficar depois da seta. Também vai aparecer um 6 aqui, um 6 aqui. Foi o que apareceu, ó, 6 e 6. Então, além de inverter, eu multipliquei por 6. Então, aqui vai ficar positivo e ainda vou multiplicar por 6. Foi o que eu fiz aqui, ó. 6 vezes, né? Tá negativo e ficou positivo. Então, esse número deu esse número aqui. Mais 2.364. Já achei, né? Fiz a primeira aqui. Agora, eu vou ver a fórmula da água que eu quero aqui. Eu quero antes da seta também e 6 mols. A fórmula da água tá aqui, ó. Tá do mesmo lado, tá antes da seta e antes da seta. Só que eu quero 6 mols aqui, que só tem 1 mol. Então, eu tenho que multiplicar ela toda por 6, né? Aqui vai aparecer o 6, aqui vai aparecer um 6, aqui é 6 vezes 1 dá 6, sobre 2 dá 3. Aqui vai aparecer um 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. 6 de água, 6 de H2 e 3 de oxigênio. Então, vai pegar esse resultado aqui e vai multiplicar por 6. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ó. Peguei esse resultado e multipliquei por 6. Dá esse número aqui, 1.716 positivo, né? Só multipliquei por 6. Agora eu quero essa fórmula aqui, C6H12O2. C6H12O6. Essa fórmula tá aqui, ó. Só que tem um detalhe, eu quero aqui depois da seta, aqui ele tá antes da seta. Então eu vou ter que inverter, o que está depois da seta vai ficar antes da seta, é o que está aqui, ó. Cadê? É, repara bem, aqui está depois da seta, aqui está antes, então eu vou ter que inverter. O que está antes da seta vai ficar depois da seta e o que está antes da seta, depois da seta vai ficar antes da seta. Foi o que eu fiz aqui, ó. 6C, 3O2, tá aqui, ó. 6C, 3O2 e 6H2, tá aqui, ó. Antes da seta. E aqui tá depois. Eu inverti. E essa fórmula aqui, C6H12O6, tá antes da seta, vai ficar depois da seta, como eu quero aqui, depois da seta. Então é só inverter, então esse resultado era mais, né? Vai ficar menos. É só invertir. Agora eu vou fazer o somatório para chegar nessa fórmula aqui que eu quero, né? Como eu já tinha feito antes com vocês. Vamos ver que a gente pode cortar aqui, ó. Ó, né? Posso cortar, ó, 6C antes da seta com 6C depois da seta. Então posso cortar esse com esse.
Mais o quê? Vamos lá. Vamos lá. Eu posso cortar 3O2 antes da seta, da primeira, com esse 3O2 aqui, ó. Posso cortar. Mais o quê? 6H2 antes da seta com 6H2 depois da seta. Aí sobrou do lado esquerdo 6 mols de água, né? E 6CO2. Tá aqui, ó, 6CO2 antes da seta, mais 6 mols de água antes da seta. Setinha, sobrou essa fórmula aqui, C6H12O6 está aqui, mais 6O2, que é esse aqui, ó, depois da seta. Tá? Essa fórmula depois da seta. Aí faz a conta normal. Peguei esse número, botei aqui, multipliquei esses dois números, deu esse número aqui, botei aqui, e esse número aqui eu botei aqui. Faz a continha, achei esse número, mais 2.817 kJ por mol. Não posso esquecer que a unidade é kJ por mol. Agora, como é que eu vou fazer? Voltando à pergunta, né? Consideradas as entalpias da reação abaixo, a energia liberada na reação de 440 gramas de gás carbônico, que é o CO2. Então, o que eu vou fazer? Ele me deu a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol. Então, o gás carbônico aqui, ó, é o CO2. Eu tenho 6 mol de CO2. Olha aqui, 6 mol de CO2. Então, é 6 vezes 44. Que está para a energia que eu encontrei aqui pela lei de Hess, 2.817. Está aqui. Ele quer achar em 44 gramas, né? Ele fala aqui, ó, no exercício, 440 gramas, desculpa. Então, aqui, né? Aqui é 440 gramas, não tem essa vírgula, não. Tá? Vai ser X. Então, vai ficar esse número 44 vezes 6 dá 264 vezes X. Tá aqui, né? Então, aqui é 2.817 vezes 440. Faltou um zero aqui. Então, 2.817 vezes 440 dá esse número aqui. O 264 está multiplicando, ele passa para baixo, dividindo. Tá aqui. Então, a resposta deu esse número, tá? Então, na próxima aula, olha só, vocês vão fazer, eu vou corrigir esses exercícios, né? Dá para vocês olharem aí, né? Aqui, entalpia de formação, como já expliquei para vocês, tá? Ele diz, é dada a reação abaixo. Eu tenho essa fórmula aqui, ó, essa reação química, desculpa. Observe a tabela, ele me dá as substâncias, me deu essa substância aqui que está aqui, por isso, e essa aqui que está aqui. Só para lembrar, essa aqui é simples, não tem, pode ver, não está nem na tabela, nem a outra simples que essa aqui, não tem também porque ela é substância simples. Aí ele fala, segundo a equação acima, para a obtenção do chumbo sólido, calcule a variação de entalpia na temperatura de 298 Kelvin. Repara bem que a entalpia de formação, como eu já expliquei para vocês. Outro exercício, calcule a variação de entalpia na reação. Eu tenho essa reação química aqui, né? Aí ele conhecendo as seguintes energias de ligação, que isso aqui já é energia de ligação, como eu já te expliquei para vocês. Todas nas mesmas condições de pressão e temperatura, ele me deu, né, do HF, tá aqui, do I2 tá aqui, ó, do HI tá aqui, energia de ligação, e finalmente do F2 que tá aqui, né? Vocês vão fazer esse também, próxima aula eu corrijo. O terceiro é puramente a lei de Hess. São dadas as equações termoquímicas. Eu tenho 3 reações químicas com as energias aqui, né? Ó, essas energias, tá? 3 reações químicas com as suas energias.
ele fala, calcule a variação de entalpia, ΔH, e classifique a reação do ponto de vista termodinâmico, segundo a equação. É só para dizer se é positivo ou negativo o resultado, e vai dizer se é positivo é endotérmica, se é negativo é exotérmica. Então, ó, essas três reações aqui eu tenho que transformar nessa daqui. Aí eu vou achar pela lei de Hess a entalpia. E finalmente, o último exercício. Deixa eu procurar ele aqui, que é esse. Oh, meu Deus, só um minutinho, gente. A folha caiu. Então, vamos lá. O último exercício, tá aqui. Dada a reação abaixo. Tá aqui a reação. Aqui é 15 meios, tá? 15 sobre 2. Né? Consideradas as entalpias das reações abaixo, a energia de reação 234 gramas de benzeno. Está escrito benzeno, tá? A fórmula dele é C6H6. Então, o que acontece? Dado a massa molar do benzeno, que é 78 gramas. Então, o que acontece? As entalpias de reação tá aqui, ó.